Amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estejam assentados, por gentileza. É um prazer, é uma alegria muito grande poder retornar a esta casa, rever muitos amigos, companheiros, ver o nosso querido presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, grandes companheiros, amigos que já estiveram conosco algumas vezes ali em Paranaguá. E nós louvamos a Deus por isto. Viemos com a finalidade de agradecer ao pastor Wellington e toda a igreja pelas orações feitas ao meu favor, nos momentos críticos da minha vida, quando passava instante que parecia que eu ia ser levado à glória, até pedi ao Senhor que fizesse isso comigo. Mas a igreja no Brasil inteiro estava orando ao meu favor, e Deus nos levantou e estamos aqui glorificando o nome de Jesus. Por um milagre, pela bondade de Deus, nós louvamos ao Senhor. Aqui revendo vários amigos, meu sobrinho que ali está, pastor Antônio Dias, ali de Americana, pastor Enoque Rezende, nosso companheiro ali do Paraná. Amados, falar depois do pastor Eliezer não é fácil. Ele com essa força, com essa garra, né? É tão importante a gente ouvir assim pessoas falando forte, animados, né? E tantos outros companheiros que aqui se encontram. Se fôssemos nominá-los, o tempo talvez seria pouco para citar o nome de todos, e poderíamos falhar também na citação dos nomes. Mas queremos dizer ao pastor Wellington Júnior e ao pastor José Wellington que nós estamos orando ao favor dos nossos amados irmãos, orando por esse trabalho, por essa convenção, orando para que as coisas caminhem certo e possa tomar o rumo certo, porque sem as orações dos santos nós não conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Mas quando nós oramos e agimos, porque oração quer dizer ora e age, orar e agir. Então estamos orando para que haja ação, oração e ação. E é isso que estamos vendo a nossa convenção, nossa CGADB fazendo, lutando para o bem da nossa igreja Assembleia de Deus no Brasil. Nós até o presente momento temos vivido um trabalho em paz com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que tem deixado um legado importantíssimo para nós, que estamos acompanhando seus passos há longos anos. Fiz parte da mesa, já outras oportunidades, fiz parte do Conselho de Doutrina, Conselho de Educação, Conselho de Ética, e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos companheiros. E aqui está o pastor Evandro, né? Nosso presidente aqui. Nós louvamos a Deus por isto. Meus amados, abrindo as nossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Paulo disse assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais como me aconteceram em Antioquia, em Icônia, em Listra, e outras perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Essa palavra aqui, o Senhor de todas me livrou. Nós, iniciando a nossa fala e na nossa introdução, queremos dizer que é o Senhor que nos livra de todos os problemas, de todas as perseguições. Quando as perseguições vêm, o Senhor se coloca à nossa frente para nos dar a vitória. Nós não estamos lutando sozinhos, nós estamos numa batalha, mas crendo que o nosso general, o nosso capitão, é o Senhor dos exércitos, aquele que morreu, ressuscitou e vive, e um dia vem buscar a igreja, como já ouvimos nesta manhã tão gloriosa. Mas, amados, observando os textos da Bíblia Sagrada, nós queremos caminhar rapidamente, trazendo aos amados irmãos alguns pensamentos a respeito daquilo que aqui está escrito. Quando o apóstolo Paulo, ele dizendo: olha, você tem seguido meu modo de viver, a minha doutrina você tem seguido. Amado, nós estamos num tempo tão interessante e tão diversificado ao mesmo tempo. Tempo em que as pessoas não querem mais pregar a doutrina, viver a doutrina. As pessoas não querem mais viver uma maneira santa de uma doutrina em que a Assembleia de Deus
Deus, nasceu naquela doutrina, cresceu na doutrina, mas hoje nós estamos vendo as mudanças através do modernismo, através de tantas coisas que entram dentro da igreja sorrateiramente. E se nós não estivermos acordados, se nós não estivermos prontos na visão do Espírito Santo, a igreja tomará um rumo diferente. Mas eu quero dizer aos amados que a igreja é aquela que o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada em Cristo. O inimigo pode soprar, lutar de todas as maneiras que ele quiser, e trabalhar, arrancar até alguns de dentro das denominações, mas do corpo de Cristo, que é a igreja mística, é a igreja universal, é a igreja remida pelo sangue de Jesus, o inimigo não toca, porque é o Senhor que nos livra de toda perseguição e de todo mal. Mas infelizmente muitos não estão valorizando mais a doutrina, estão banalizando os ensinos da palavra de Deus. Nós conversávamos ontem com alguns pastores, pastor Edson, pastor Eliezer e outros, dizendo a respeito disto, a facilidade que as pessoas querem hoje. Às vezes chegam no púlpito, uma mensagem maquiada, às vezes colocam óculos na igreja e começa a dar palha seca para a igreja, e a igreja observando, mascando a palha seca, porque está de óculos verde. Mas amados, nós temos a visão do Espírito Santo. A Bíblia diz: comprai e ungi os vossos olhos com colírio, para que vejam. E é isso que o Espírito Santo faz com os obreiros. Precisamos estar exatamente nessa dimensão maravilhosa. O apóstolo continuou dizendo aqui na sua fala, na sua escrita tão importante, quando ele dizendo da doutrina: e tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Quando nós lemos em Tito capítulo 2, verso 10, a Bíblia dizendo que nós devemos ser o ornamento da doutrina de Cristo. O ornamento. Onde está esse ornamento? Como fica essa palavra? Como nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo nesse ornamento do Espírito Santo, do ornamento da doutrina? Ou será que estamos maquiando, tão somente tentando equilibrar em uma corda bamba? Mas a igreja não anda em uma corda bamba. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o caminho. Nós não estamos numa corda, mas estamos caminhando em Jesus. Por isso devemos sermos o ornamento da doutrina. A doutrina maravilhosa, a doutrina sadia, a doutrina gloriosa. Doutrina que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo de usos e costumes, eu estou dizendo do ensinamento da Bíblia Sagrada, o ensinamento da verdade, o ensinamento maravilhoso da palavra de Deus. Essa palavra que é o martelo que esmiuça a penha, essa palavra que é a água que sara, que limpa, essa palavra que é realmente o sal que salga, essa palavra que é tudo para nós, essa palavra que é o pão da vida. Amados, nós precisamos nos ater nesta palavra, na doutrina da palavra de Deus. O apóstolo, ele passou a dizer mais: modo de viver. Eu pergunto, amados obreiros, como estamos vivendo? Como é o nosso modo de viver? Como é o seu modo de viver? Às vezes na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Na igreja é uma bênção, lá fora mentirosos, cheque frios, enganadores. Como é o seu modo de viver? Paulo disse: olha, siga o meu exemplo. Em outras palavras, ele estava dizendo: siga o meu exemplo. Ele chamou os homens de Deus, a igreja e os obreiros, para que seguissem o seu exemplo, a sua maneira, seu modo de viver. Ele tinha condições para isto. Será que nós estamos tendo condições de dizer à igreja: olha, siga o meu modo de viver? Ou será que estamos dizendo: faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Nós já ouvimos aqui, não vamos aqui refrisar o assunto, porém é bom que se diga. Quantas pessoas às vezes esquecem de ler a Bíblia, esquecem de orar, esquecem de jejuar, mas estão lá no Facebook, estão lá no WhatsApp, estão lá fazendo tantas coisas ruins, vendo as coisas malignas. Amados, nós fomos chamados para sermos guardiões da fé, o anunciador das boas novas. Se você tem essa graça na sua vida, modo de viver, comece a glorificar o nome de Jesus, porque nós temos que aprender isto.
Efésios, lá no capítulo 5, capítulo 6, ou melhor, os versículos primeiros, o Senhor disse, Paulo dizendo, devemos seguir o modelo de Deus, ser imitadores de Deus. Como sermos imitadores de Deus? A Bíblia disse, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Não estamos dizendo de você ser um eremita, está escondido em uma caverna, está dizendo, olha, eu vou agora ficar isoladamente do mundo e de todos como sinal de santidade. Não, não precisa você ter na testa uma faixa de santidade, mas santidade no seu viver, no seu falar, no seu proceder, no seu olhar, na sua maneira de comunicar, ser santo em todo o tempo, porque o Senhor vem buscar os santos que Ele remiu com o seu sangue. Nós precisamos buscar essa graça de Deus, modo de viver. Como está sendo o seu modo de viver? De que maneira? Como está sendo o seu modo? No seu lar, sua família, seus colegas. Às vezes você abraça o colega, mas lá atrás está falando mal dele. Você aperta a mão, mas lá atrás você está dando punhadas nele. Que tipo de modo de viver é esse? Isso é o modo de Caim, não é o modo do servo de Deus, é aquele que trai o seu irmão. Mas modo de viver é você orar e abraçar até os seus inimigos e dar glórias ao nome do Senhor. E às vezes nós não queremos fazer isto. Modo de viver em santidade, em temor, em obediência à santa palavra de Deus. Amados, coisa tremenda. Eu vi uma certa feita, estava no aeroporto pela manhã, estávamos viajando e parei naquele aeroporto para pegar um outro avião. E de repente vi uma pessoa puxando a mala e cambaleando. Eu olhei para o meu companheiro que estava comigo e falei, parece o cantor fulano de tal. Não vou citar aqui de onde ele é, qual foi a cidade, que ele é um homem muito conhecido por aí. E quando ele nos viu, ele disse, pastor José Alves, o senhor por aqui, o que está fazendo? Eu falei, estou viajando. E você? Olha, eu acabei de chegar numa vigília, irmão, estou com muito sono, eu não dormi à noite. Mas ele estava com aquele bafo de onça, aquele bafo de jiboia, bêbado, não sei aonde, que vigília que ele passou. Às vezes chega nos nossos púlpitos, canta e encanta, e o povo levanta as mãos e dá glória a Deus, e começa a dizer, dá glória a Deus aí, irmão, levanta a sua mão aí, levanta a sua mão, faz isso, faz aquilo. E a igreja é crédula, a igreja acredita, levanta as mãos inocentemente, e sai dali, é um beberrão, é um mentiroso, é um salafra, é uma pessoa que não tem crédito, não tem credibilidade. Nesses últimos dias, o Espírito Santo está movendo, está trabalhando de uma maneira tal, para que a igreja seja despertada e busque os dons espirituais, para que veja quem estão nos nossos púlpitos. Louvado seja o nome de Jesus. Quem estão pregando, quem estão cantando em nossos púlpitos, queridos obreiros. É muito sério isto, é muito sério. Em Paranaguá, onde pela bondade de Deus presidimos, trabalhamos, chegou um determinado cantor, acompanhado com um obreiro meu. E aquele obreiro disse, pastor José Alves é um homem de Deus, é um homem que canta no Brasil inteiro. Eu já tinha ouvido falar naquele cantor. Eu disse, mas e daí? Seria possível ele cantar pelo menos um hino esta noite? Eu falei, vamos ouvi-lo. Mas quando eu li no homem, o Espírito Santo me disse, esse não, esse é um desviado. Aí eu pensei, Jesus, e agora? Mas deixei ele cantar. O homem cantou demais, o homem cantou muito lindo. O cantor da igreja, pá. Mas a igreja subia e eu descia. A igreja subia e eu descia. E os nossos cultos são transmitidos. E quando terminou o culto, eu fui falar com ele. Eu falei, meu irmão, como você está na sua igreja? Ele disse, pastor, estou bem, graças a Deus. Eu tenho viajado, o meu pastor me dá o maior apoio. Mas de repente, chegou a comunicação. Olha, esse camarada que cantou aí, ele foi excluído aqui por adultério, deixou a esposa, está com outra mulher, assim. Fiz uma comissão no outro dia de manhã, chamamos a atenção. Ele disse, eu vou processar.
Eu falei, pode processar, querido, aqui estão os documentos. Quem você é? Já levantei a sua ficha. Amado, aquele homem começou a chorar. Ele estava no hotel, ele saiu do hotel, deixou até a mala no hotel e foi embora. É assim que nós estamos vivendo nesses últimos dias, modo de viver. Mas tenhamos modo santo diante de Deus, e que as pessoas vejam Cristo em nós. Quando você pregar, quando você cantar, quando você ensinar, o Senhor veja Cristo em você, meu irmão. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero pedir que a igreja fique em pé, os obreiros fiquem em pé. Foi me dado 40 minutos, mas eu não vou prosseguir, eu não tenho condições de ficar muito tempo em pé. Me falta um pé e a metade do outro pé. Eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, vim agradecer ao pastor José Wellington e todos que oraram por mim, porque Deus é maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer, amados, modo de viver. E o apóstolo Paulo disse fé, tenha fé, veja o que ele disse ainda, modo de viver, intenção, pessoas mal intencionadas no ministério, pessoas mal intencionadas, não vamos citar textos, pessoas mal intencionadas no ministério. Fé, pessoas sem fé, pregando sem fé, vivendo sem fé, nada vai acontecer, meu amado. Você precisa ter fé, você precisa ter fé, glórias ao nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obreiro do Senhor, tenha fé. Quando você pregar, quando você orar por alguém, tenha fé. A presença de Deus está neste lugar. A glória de Deus está aqui. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou pregando aqui na frente de pastores do estado do Paraná que me conhecem. Glórias ao nome do Senhor. Eles me conhecem. Pastor Enoque, os seus companheiros me conhecem. Sabem, eu não sou santarrão não, amado. Sou pecador, sou falho, sou homem, sou carne. Mas eu procuro viver segundo a misericórdia de Deus. Pedir que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude a fazer a obra do Senhor. Precisamos ter fé. Glórias ao nome de Jesus. Longanimidade, caridade, paciência. Muitos obreiros perderam a paciência, a longanimidade, perderam a fé. Amados, nesta manhã, começa a pedir, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Me ajuda, Senhor, me apresentar como obreiro, obreiro que não tem do que se envergonhar, obreiro que maneja bem a palavra da verdade, obreiro que viva segundo a graça do Senhor Jesus. Jesus está voltando para arrebatar um povo santo. Eu e você, vamos prestar conta no tribunal de Cristo quando ali chegarmos, daquilo que nós fizemos e do que deixamos de fazer. Mas vamos fazer tudo para a obra de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, não estou com as mãos vazias. Levanta as mãos e orem comigo nesse momento. Peça a Deus o que você precisa, o que está faltando na sua vida, obreiro, na sua família, na sua igreja. Vai pedindo e Deus vai te dar. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu rendo-te graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Rendo-te graças pelo teu grande poder. Rendo-te graças, Senhor, porque tu és santo, maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a conduzir a tua obra, a trabalharmos fielmente, que cada um se ache fiel diante de ti, no temor, na graça, que cada um viva segundo o teu poder.
Amado Pai, aumenta a nossa fé a cada instante, ajuda-nos, ó Pai, ó, de maneira tal que o Teu Espírito nos ensina, nos ilumina em cada momento, de maneira tal, Senhor, que a Tua glória, Senhor, seja vista na igreja onde cada um dos Teus servos dirigem, e de a Tua bênção e o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Estejam assentados. Muito obrigado, pastor Wellington Júnior, pastor José Wellington, muito obrigado, queridos irmãos, que Deus continue vos abençoando poderosamente em nome de Jesus.